Família, boa noite. O culto de hoje será especial. Sabe quando, no princípio, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas? Assim será agora. O Espírito Santo, ele vai pairar sobre você que está no hospital, que está num presídio, que está em casa, que está no trabalho, que está no trânsito, que está no ônibus. E ele vai agir de uma forma tão poderosa, tão milagrosa, que correntes serão quebradas, cadeias que te aprisionam serão abertas, milagres vão acontecer agora. O cego vai enxergar, o surdo, o mudo vai ser curado, o paralítico vai andar, essa dor vai abandonar o seu corpo, os espíritos que te atormentam não vão mais te atormentar. Nesse momento, o Espírito do Senhor paira sobre a sua vida, sobre você e sobre a sua casa. Vamos nos envolver com Ele agora? Feche os seus olhos, por favor. O Espírito Santo está aí. Ele está aí onde você está agora. Aleluia. Sinta Ele tocar na sua cabeça, no seu estômago, no seu intestino, no seu fígado, no seu pulmão, na sua mente, removendo todas as incertezas, todas as dúvidas, todo medo, toda angústia, todo desespero. Sinta-o agora. Não vá. Porque eu não estou sozinho nessa terra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, castelo faz mãos divinas, é o mesmo que brada do alto, não tem mais dor contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem sua bênção. Ouça a voz, Deus está escapando. O inimigo tenta laços, embaraços pra me vergonhar, mas não vai. Eu não estou sozinho nesta terra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Eu vou te adorar, que faz queimar as mãos de ti. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas de grande bênção. Ouço a voz, Deus está com livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto, muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que chuvas de bênção. Ouço a voz,
Deus está escapando aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus está escape livramento. Já tem. Unge agora a sua cabeça com óleo. Você que está em casa, se unge com óleo agora. Unge o local da dor, o local da enfermidade. Se unge aí agora. O Espírito Santo está agindo. Ouço a voz, Deus está escapando. Em nome de Jesus, eu sei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está agindo agora. Inclusive, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei, em lugares que eu nunca pisei, em cidades, em bairros que eu nunca entrei. O Senhor está entrando em casas que eu nunca visitei, em hospitais que eu nunca visitei, que eu nem conheço. Mas eu sei que o Senhor está agindo agora, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está agindo agora na vida desta pessoa, no corpo dessa pessoa. Então toda amarração, toda maldição, toda praga, toda força do inferno, toda força das trevas, todo espírito opressor, espírito atrasado, que está puxando essa pessoa para trás. O tempo está passando, os anos estão passando, a vida está passando, mas a quem está ficando para trás, a quem está sendo puxado para trás, a quem não evolui, a quem não avança, a quem não cresce, a quem não melhora. E eu sei que é você, espírito maligno, mas eu me levanto contra você, em nome de Jesus. Eu te repreendo. Sai da mente, sai do corpo, sai do coração, sai da alma, sai da vida desta pessoa agora, sai da casa dessa pessoa. Seja agora quebrada todas as forças do inferno, sejam desfeitas todas as obras de bruxaria, sejam quebradas agora todos os laços satânicos, e essa dor, esse inchaço, essa infecção, essa inflamação, esse cisto, esse nódulo, agora mesmo é depressão, angústia, ansiedade, agora vozes malignas que falam na mente dessa pessoa, se mata, sai de casa, para você não tem mais valor, não tem mais sentido. Eu te ordeno, espírito maligno, em nome de Jesus, sai e não volte mais, nunca mais, nunca mais. Levante as suas mãos agora, levante as suas mãos, feche os olhos. Receba a cura agora. Sinta esse mal deixando o seu corpo. Você está livre. Esse espírito não vai mais te usar. Esse vício não vai mais te controlar. Essa dor, essa infecção, essa inflamação, esse inchaço não volta mais para o seu corpo. Receba a vida de Jesus agora. Receba aí agora. Receba. Aleluia. Abra os seus olhos agora. Abra os olhos. Receba a cura aí onde você está agora.
receba a paz, receba o perdão dos seus pecados. Eu determino, seja livre. A sua vida vai ser marcada hoje de um antes de hoje e depois de hoje. Jesus será aquele que vai reger a sua vida. Jesus será aquele que vai te guiar, te conduzir, te ajudar em todos os momentos da sua vida. 24 horas por dia. Jesus estará ao seu lado, junto, dentro, te ajudando. Você vai perceber que você não vai mais conseguir usar o remédio controlado, porque você vai sentir bem. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Sabe aquela mãe que o filho reclama de você porque você é uma mamãe? Sabe você, esposa, que o marido reclama quando você deixa as coisas, quando você não arruma a sua casa direito, quando você não faz uma comida direito, quando você não passa a roupa direito, quando o marido reclama porque intimamente, sexualmente você é fria? Você, esposa, que vinha reclamando do marido porque ele te maltrata, porque ele é bruto, porque ele é grosso. Hoje acabou isso. Essa maldição acabou. Você que não conseguia dormir, você vai dormir hoje um sono tranquilo. Você que não tinha paz, a partir de hoje você tem paz. Você que não sentia alegria, a partir de hoje você sente alegria. Você que não tinha prazer na vida, a partir de hoje você vai ter prazer na vida. Você recebe agora, eu profetizo, eu declaro, força para resistir à ânsia do vício. Você não vai conseguir mais se drogar, você vai sentir nojo, você vai sentir mal. Aquele desejo que te controlava para você fazer uma coisa errada, você não vai sentir, ele não vai mais te controlar. Sabe qual vai ser o seu desejo a partir de hoje? Ler a Bíblia, cantar louvores, se envolver com as coisas de Deus. Você vai substituir as outras coisas que você fazia, desejava, infrutífera, por algo que te sustenta, que te alimenta, que te fortalece. Procure a dor. Você que chegou aí, você que estava sentindo uma dor, procure agora. Faça o que você não podia fazer. Eu tenho certeza que você sente agora dentro de você um alívio. Eu tenho certeza que você sente agora aí um alívio dentro de você. Esse alívio é a prova de que o mal não te domina mais. Esse alívio é a prova de que Jesus está no controle da sua vida, no controle do seu coração. Família, boa noite. Boa noite. Escreve aí, boa noite, pastor Raul. Que noite, hein, família? Que noite. Escreve aí, boa noite, boa noite. E se você não deu like, dá o seu likezinho aí. É um prazer estar aqui com você nessa noite maravilhosa. Podem tomar assento todos, por favor. Tome assento. Aquele. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Abra aí na sua Bíblia. Abra aí. 2 Coríntios 10, 4. Não temas, estou contigo. Que maravilha. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes as minhas. Ave nuvens que trazem chuvas e bênção, ouço a voz, Deus está escapando. Que maravilha. Olha, eu quero compartilhar algo que Deus me deu. Inclusive, Deus me deu essa palavra. Eu estava lendo um livro de uma autora, uma pastora. Que livro abençoado. E Deus me mostrou isso na Bíblia. E eu quero ensinar você, inclusive. Isso eu já pratico, mas eu quero que você pratique. Você sabia que o diabo, ele constrói fortalezas? Você sabia que o diabo constrói fortalezas?
Mas o que é fortalezas? São teses, são ideias, são pensamentos que o diabo constrói, eu vou me incluir, na nossa mente desde a infância. Fortalezas são ideias, são teses, pensamentos que o diabo construiu na sua mente desde a infância. Por exemplo, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu sou tímida, eu sou tímido. Nada para mim vai dar certo. Eu sou azarado. Eu nunca vou me casar, eu nunca vou ser feliz. Eu não sei falar em público. Eu não tenho condições, não tenho força. Eu não consigo. Eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou inútil. O diabo consegue construir na mente do ser humano fortaleza. Você sabe que é uma fortaleza, né? Fortaleza é praticamente algo indestrutível. Deixa eu ser mais claro, família. Você sabia que existem pensamentos na sua cabeça, desejos, vontades, que foi o diabo que construiu? Foi ele que construiu na sua mente. Você sabia? Por exemplo, eu nunca vou me casar. Deus não me ama. Para o meu pecado não tem perdão. Eu sou culpado pelo meu... O meu filho é assim, a culpa é minha. Meu marido é assim. São culpas que você carrega. São pesos que você carrega. Que isso tudo foi semeado pelo diabo. Família, é tão sério que nós estamos falando que existem pensamentos, ideias que não é sua. Não tem nada a ver com você. Mas o diabo semeou isso na sua cabeça e você absorveu aquilo para você. Inclusive, se você hoje não se tornou ou não é uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, você vê que é muito triste, porque o tempo passa e a gente vê que tem pessoas que vão ficando para trás. São pessoas que estão atrasadas na vida. Você vê que hoje eu tenho o prazer de fazer esse culto aqui pela internet, por um celular, ao vivo para o mundo inteiro. Onde, se tem uma pessoa na China, no Japão, na Rússia, ela pode me assistir ao vivo. Em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, em qualquer parte do mundo. Lá em Doha, lá no mundo árabe. Quer dizer, a pessoa pode estar no Japão, na China, vamos dizer assim, um dia de fuso horário. Ela pode me assistir. Quer dizer que o que eu quero dizer, a evolução. As coisas foram evoluindo, mas tem gente que ficou... Você está para trás. Você está ficando... Não é por conta da sua idade, porque eu tenho 70, porque eu tenho 60. Não, porque existem idosos que a mente deles estão avançadas. Então não é a idade que fez você ficar atrasado. São fortalezas que o diabo constrói na sua mente. E Paulo começa dizendo assim, olha só, 2 Coríntios 10:4. As armas que usamos, Paulo está falando, na nossa luta, não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Então essas fortalezas que Paulo está falando são ideias, pensamentos que foram construídos na nossa mente, só que são ideias falsas, são mentiras. Pensamentos plantados pelo diabo. Que você nasceu para sofrer, que Deus não escolheu você, que para o seu pecado não tem perdão, que para o teu marido não tem jeito, que para você não tem mais jeito. Pensamentos que vêm na sua cabeça que melhor é se matar, que melhor é sair de casa, que melhor é sumir. Pensamentos que vêm na sua cabeça dizendo
que não tem mais jeito, que você é uma pessoa complexada, que você é uma pessoa sem amor, você não tem amor. Começa a vir aquele pensamento assim, você é uma pessoa fria, você nunca vai amar ninguém, você nunca vai amar ninguém. O seu marido nunca vai te amar. Não adianta, você vai fazer tudo por ele não vai ver, ele não vai reconhecer. Desiste do seu filho, tá vendo que o seu filho não tem mais jeito? Essas ideias são fortalezas que o diabo constrói na nossa mente. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Pensamento que traz tristeza. Pensamento que te diminui. Pensamento que torna você depressivo, opressivo, oprimido. Pensamentos que te anulam. Pensamentos que impedem você de evoluir, de crescer, de mudar, de melhorar, são pensamentos que não são seus. São pensamentos construídos pelo diabo. Existem pensamentos na nossa mente, você tem que entender. Eu não sabia isso, eu não entendia isso. O Espírito Santo me fez, diante das lutas que eu passei, o Espírito Santo me ensinou sobre isso. Foi ele que me ensinou. Nem todo pensamento que vem na sua cabeça é seu. Nem todo pensamento que vem na sua cabeça é Deus. Tem pensamento que é o diabo que está construindo uma fortaleza. Você vê que é tão sério, olha só, é tão sério, que o diabo consegue construir um pensamento que, humanamente falando, se torna indestrutível. Se vem um outro pensamento, você combate. Isso é uma fortaleza. Ele consegue construir um pensamento, humanamente falando, indestrutível. Eu sei que a sua vida hoje, ela está sendo o que é, fracassada, derrotada, infeliz, por causa do tipo de pensamento que sonda, que ronda a sua cabeça. Pensamentos que estão enraizados. Eu sei que eu estou falando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo também está falando com você. Está vendo esse pensamento aqui? Está vendo aquela ideia? Está vendo aquilo ali? Não é Deus, não, é o diabo. Então Paulo está dizendo que essas ideias falsas, esses pensamentos que nos inferiorizam, que nos escravizam, que nos empobrecem espiritualmente, que nos enfraquecem, que nos tornam pior, existem armas poderosas para destruir esses pensamentos. Que armas são essas? A oração. Você precisa, todos os dias, você precisa fazer isso. Ter um momento entre você e Deus. Você tem que separar. O dia tem 24 horas. Eu sei que você vai falar assim, eu estudo, eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido do marido, eu cuido do filho. Eu sei que você vai dizer, não é verdade? Não é? Você vai dizer assim, eu cuido do filho, eu cuido do marido, eu cuido do pai, eu cuido da mãe, aí eu chego em casa, fico cansado, vou dormir, não é isso? Não é? Aí você fala assim, mas eu não... Mas tem tempo. Separe qual o melhor horário do dia. Separe um tempinho para Deus. Naquele momento, olha só, eu vou te dar quais são as armas que destroem as fortalezas do diabo. Separa um tempinho e leia a Bíblia todos os dias. Hoje eu não leio versículo, eu leio livros. Por exemplo, eu estou lendo João 10. Hoje eu li João 10. Amanhã eu vou ler João 11. Depois João 12. Todo dia eu leio um capítulo. No caso, eu estou lendo João. Separe um tempo e leia. Mas leia com calma, não leia com pressa. Não adianta você estar lendo a Bíblia preocupado com feijão, com arroz, com o marido, com o filho, o que eu vou fazer. Não, tire um tempinho com calma. Você leu, você não entendeu, amanhã você volta de novo em João 10. Estou falando do meu caso. Você entendeu o que quer dizer? Entendi. Passa para o 11. Não entendeu? Fica no 10. Quando você lê, deixa eu ensinar uma coisa aqui, um pouquinho, olha só. Preste atenção. Quando você lê, você faz assim, ó. Deus, fala comigo. Fala comigo. Aí lê. Quando você acabar de ler, você não deixa a Bíblia no canto, não. Quando você acabar de ler, você ora
em cima daquilo que você leu. E aí canta um louvor. Então eu já falei da palavra, da oração e do louvor. Então, quando você lê a palavra diariamente, quando você passa a ter vida de oração, o que é vida de oração? Por exemplo, tem pessoas que ela só lê a Bíblia quando vem à igreja. Tem pessoas que só oram quando vem à igreja. Hoje não, hoje se eu saio de casa eu oro, quando eu venho eu agradeço. Eu saí de casa, aonde eu fui eu oro, na volta eu oro, se eu como eu oro, se eu levanto eu oro. Olha, hoje eu tô assim. Tudo eu oro, tudo eu agradeço. Você tem que fazer da oração um hábito. Você tem que fazer da oração, é como aqui, ó, a gente bebe água toda hora, ó. Se apoie na oração. Então, as armas que Paulo está falando, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Que armas são essas? A Bíblia, a oração, o louvor. Só que você tem que tirar um tempo diariamente. Cante o louvor que você conhece. Hoje a gente tem o YouTube, a gente tem o Google, põe lá o louvor, o Spotify e outros meios, outros aplicativos. Cante aquele louvor em voz alta. No outro dia, de novo, ore. Meu Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Então, a pessoa, você nunca vai ver uma pessoa que tem comunhão com Deus derrotado. O problema é que as pessoas pensam que só ir para a igreja, que só dar o dízimo, que só dar oferta é o suficiente. Não, família, não. Deus disponibiliza as armas que destroem fortalezas, pensamentos semeados pelo diabo. Pastor Raul, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu não vejo resultado, não. Porque se você lê a Bíblia e não vê resultado, é porque você lê, mas aquilo que você lê, você não põe em prática. Não põe. O que adianta você ter conhecimento e não praticar? Pastor Raul, mas eu oro, mas eu não vejo resultado quando eu oro. Então significa dizer que quando você ora, é da boca para fora. Não é sincero que você está. Por exemplo, se você ora e fala assim, meu Deus, eu entrego a minha vida, então você não está sendo sincero. Sua vida não é dele. Eu confio no Senhor, então você não está confiando. Então a oração que não traz resultado é aquela oração que não é verdadeira, que o que está saindo da sua boca não está dentro, você não está vivendo. Não tem como, família, a pessoa fazer uma oração e nada mudar e continuar do mesmo jeito. Eu me lembro que em vários momentos da minha vida, eu vou falar de um que eu estava muito preocupado. Na minha cabeça, olha só, na minha cabeça estava vindo o seguinte pensamento: você nunca vai ter oportunidade nenhuma, porque você é negro. Olha só, verdade. Aquilo estava Olha só o que é fortalezas que o diabo constrói. Você nunca vai ter oportunidade, você nunca vai ter oportunidade porque você é negro, você nunca vai ter. Só que, por incrível que pareça, todas as oportunidades que eu tive, eu criei por meio de luta e de esforço. Eu sempre lutei pelo que eu quis. Quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. Mas esse pensamento estava me segurando. Você é negro, você nunca vai ter oportunidade, você não adianta, você não vai ter chance. Aquilo estava me oprimindo, quer dizer, o diabo estava botando na minha cabeça que eu nunca ia ter chance. Como se o poder de Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse justo e como se Deus não tivesse poder para mudar circunstâncias, porque a palavra diz que ele traz a existência que não existe. Naquele momento eu estava esquecendo das promessas, eu estava esquecendo do poder de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poderio dele, e na minha cabeça era só o seguinte: você não vai ter oportunidade porque você é negro, você não tem condições. E quantas são as pessoas que o diabo fala assim: você é negro, você é gorda, você é feia, você não sabe falar, você não tem estudo, você é baixinho demais, você é alto demais, você é feio, você tá velha, você tá velho. No meu caso foi a cor. Mas tem gente que o diabo tá
construindo uma fortaleza na sua cabeça. Só que aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, me incomodando. Aí teve um dia que eu fui começar um culto, coloquei meu joelho no altar. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina com gemidos inexprimíveis. Eu não estava pensando em fazer essa oração, mas eu dobrei o meu joelho, eu lembro como se fosse hoje, aqui agora. E eu disse, meu Deus, se for da tua vontade que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Se for da tua vontade que eu vá para lá, eu vou para lá. Mas a partir de hoje, que não seja feito mais a minha vontade, mas a sua. Quando eu me levantei, não tinha mais peso, não tinha mais tristeza, não tinha mais angústia, não tinha mais perturbação na minha mente. Eu estava leve. Mas quando eu falei que seja feito não mais o que eu quero, porque eu quero uma coisa, mas eu não estou preocupado se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se eu não vou ter oportunidade, se eu vou ter oportunidade, não me importa mais. Que seja o que o Senhor quiser. Mas eu falei isso de todo o meu coração. Acabou. Nunca mais. E eu vou falar para você, eu nunca fui um pastor, como é que eu vou dizer, nada nunca me segurou. Pelo contrário, quando eu encontro uma dificuldade é que eu me sinto mais forte. Mas aquele pensamento estava me tirando a força, me entristecendo. Eu ia fazer um culto assim, não era eu. Mas foi uma fortaleza que o diabo semeou. Você está entendendo? Está dando para você entender? Que esse pensamento que te põe para baixo é o diabo construindo uma fortaleza. Então tem gente que o diabo construiu uma fortaleza tão grande que ela não consegue romper aquele pensamento. E aquilo atrasa, aquilo amarra, aquilo oprime, aquilo impede você de ser melhor. Mas a oração que eu fiz quebrou aquilo ali e acabou. Então as armas que são usadas para destruir fortaleza, Paulo diz, são armas poderosas de Deus. É a oração, é a palavra e o louvor. Você tem que aprender a ter vida com Deus. Ter vida com Deus, família, é diferente do que ser da igreja. Eu conheço muitas pessoas que são da igreja há anos e estão com a vida derrotada, endemoniadas, perturbadas. Não se converteram, não receberam o Espírito Santo. São pessoas que têm 10, 20, 30 anos de igreja. Você olha para ela, você não vê vida. Mas sabe por quê? Não tem comunhão com Deus. Eu gosto de ver filme, eu gosto de ir para praia, eu gosto de, quando tem tempo, de comer num restaurante, eu gosto de ver futebol, quando tem tempo eu vou em estádio de futebol ver jogo. Mas em primeiro lugar está Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Por favor, se você puder anotar, você que está aqui e você que está aí, se você puder anotar, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa para você. E se puder, anota, tá? Anota. Para você ter uma coisa, vamos lá. Eu quero o copo e o óculos. Mas qual dos dois eu quero? O óculos ou o copo? Então eu quero o copo. Então eu tenho que abrir mão do óculos e ficar com o copo. Olha como é que com as duas mãos é melhor. Você quer ter Deus, você quer ser livre, você quer ser melhor, você quer ter o Espírito Santo, você quer ter uma vida diferente do que você está tendo, então você tem que abrir mão de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Você tem que abrir mão do que? Abrir mão de alguma coisa. Bom, eu gosto de ver novela, então agora, na hora da novela, eu vou ler a Bíblia. Porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu tenho tempo para ler a novela. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Mas eu fico no WhatsApp, no TikTok vendo, no Instagram. Então,
em vez de entrar no TikTok, no Instagram, eu vou orar. Eu vou pegar um livro para me ler, um livro espiritual, um livro edificante. Então, em vez de ficar vendo a novela, eu vou ler esse livro. Então, existe momento que exige mais de você. Eu sei que você está entendendo porque é o Espírito Santo que está falando. Então, por que você não consegue destruir essas fortalezas, essas ideias falsas que o diabo plantou na sua mente, que você acha que é Deus, você acha que é sua? Inclusive, você tem convicção disso. Você vê, chega ao ponto de você ter, a culpa é minha, eu nasci assim, eu nunca vou mudar. Quer dizer, você está tendo convicção, fé, certeza de um pensamento que quem plantou na sua cabeça foi o diabo. Olha só que ponto a gente chegou. Olha que ponto. Mas aí, como é que você vai destruir essas fortalezas? Como? Então você tem que abrir mão. Agora depois eu volto a ver futebol, eu volto a ver novela, eu volto a ver filme, mas eu e Deus, eu vou fazer um propósito com Deus. Vou ler mais a Bíblia. Vou acordar de madrugada para orar. Vou orar, por exemplo, para mim, qual é o melhor horário para orar? Para mim, eu vou dizer a minha opinião, tá? Para mim, o melhor horário para orar não é de madrugada, não é de manhã, não é à tarde. É o horário que você ora. Então, por exemplo, ao invés de... Eu gosto muito, eu não perco aquele programa de televisão que eu não vou citar nome, que eu não vou dar aqui ibope para ninguém. Então, em vez de ver aquele programa, eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Você precisa abrir mão e se envolver mais com Deus. E se envolver mais com Deus. Eu vou passar naquele horário que eu ficava assim, fazendo aquilo, eu vou cantar louvores. Abra mão de algo que não constrói, que não edifica, por algo que vai te edificar. Foi isso que o Espírito Santo mandou eu te entregar. Mas eu vou falar mais sobre esse assunto, mexeu muito comigo. Sabe por quê? Eu entendi que o diabo consegue construir fortaleza na nossa cabeça. Eu estava acompanhando uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que ela se sentia culpada por algo. Ela dizia, a culpa é minha. E na cabeça dela, ela estava se sentindo culpada. Ela dizia, a culpa é minha. E essa culpa matou ela por dentro, matou a fé. Hoje ela se tornou uma pessoa pior por causa das culpas. Mas quando é culpado? Deus não perdoa? Jesus não levou na cruz os nossos pecados? Por que ela se sente culpada? Porque foi uma fortaleza que o diabo construiu na mente dela. É interessante, pessoal, que tem pensamento que não é seu. Não é seu. Não é seu. Não é de Deus. O diabo plantou para tornar você um cristão frio, uma mulher fria, uma mãe fria, uma pessoa pior. Feche os seus olhos, por favor. Você pode fechar os olhos aí, mas feche os olhos mesmo. O Espírito Santo vai confirmar tudo isso que eu falei para você. E não só confirmar, como ele vai lavar sua alma. Ele vai remover da sua mente esse pensamento diabólico que tem matado tudo de bom dentro de você. Olha só. Ele vai encher você agora. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ele enche você aí agora de fé, de bons pensamentos, de amor, de alegria. Aleluia. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ele está aí com você agora. As minhas mãos eu quero levantar Aleluia. e em louvor
Espírito Santo, o Senhor sonda mentes e coração. O Senhor sonda, o Senhor sabe o que passa dentro desta pessoa, coisas que ninguém sabe, segredos que a esposa não conta para o marido, e o marido para a esposa, a mãe para os filhos para as mães. Nenhuma amiga conta para outra amiga o que passa dentro. Então o Senhor sabe que o diabo está construindo fortalezas, sejam elas destruídas agora. Destrói, Espírito Santo. Destrói. Acorda essa pessoa que está dormindo. Desperta ela agora. Eu peço ao Senhor. Meu coração Eu quero derramar diante do teu altar. Receba o Espírito Santo aí agora. As minhas mãos Seja livre. Receba os pensamentos de Deus. Aleluia. meu coração Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. do teu Obrigado. Aleluia. Diante do seu altar. Abra os seus olhos, por favor. Amém. Eu sei que nós estamos no mundo e não tem como mudar isso. Mas se envolva mais com Deus. Seja mais íntimo, mais próximo. Se achegue mais a Ele. Todos os dias, tire um tempo só você e Ele. Só você e Ele. Vai para o quarto, para o banheiro. Eu faço isso todas as manhãs. Quando eu não faço pela manhã, eu faço à noite. Mas eu não passo um dia sem ler a Bíblia. São armas poderosas que destroem fortalezas. Eu pensava que fortalezas, eu não entendia isso, essa palavra. E o Espírito Santo me mostrou que fortalezas são pensamentos, mentiras que o diabo semeia. Inclusive, ele consegue moldar a personalidade, o caráter de uma pessoa. Ele põe um pensamento e a pessoa pega para ela, ela passa a ser aquilo. Eu sei que deu para você entender. Não é, família? Eu vou fazer agora uma oração, mas antes, eu quero convidar você para o nosso culto de domingo, 9 da manhã, que vai ser muito especial, e quero pedir, compartilhe esse culto, fala que você assistiu, você está vendo aqui como está sendo esse culto. Envia para 3 pessoas ele, e pede para a pessoa assistir do início ao final. Eu sei que nós vamos salvar muitas vidas. Quando eu comecei esse culto, eu fiquei imaginando aquelas pessoas que estão em outro país, e eu falei, Espírito Santo, chega em lugares que eu não posso chegar, que não tem como eu chegar, chega em pessoas que eu não conheço, toca em pessoas que não me conhecem, lugares que eu nunca pisei, e esse vídeo, esse culto, vai chegar até elas. E eu sei que hoje vai ser não só um culto de cura, de libertação, como de salvação, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Outra coisa que eu quero, antes de orarmos, eu quero avisar para vocês que mês que vem eu vou estar em São Paulo, mas eu não vou, assim, por que eu vou em São Paulo? Porque Deus me pôs um propósito dentro de mim. Esse propósito não é meu, foi Deus que colocou o propósito de cuidar de você. De cuidar. Eu lembro que hoje uma senhora me ligou ontem, pastor, eu estou gripado, eu estou com dor no corpo, ora por mim. Na hora eu fiz a oração, quando foi hoje pela manhã, eu mandei uma mensagem, falei, como é que a senhora está? Bem melhor. Perguntei como é que a senhora está, ela falou, bem melhor. E olha que ela está em outro estado, e eu consegui ajudar ela. Eu vou em São Paulo e eu quero visitar você. Deus mandou eu visitar você. Quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão recebeu os anjos. Lá, a Bíblia fala que ele lavou os pés dos anjos. Quem me receber, eu vou aí. São Paulo, vou em Limeira.
mas eu vou para visitar você e entregar uma promessa que Deus mandou te entregar. Que promessa é essa? Você que aceitar, você vai ver. Só que essa promessa, Deus é fiel. Você vai ver ela se cumprindo e não vai demorar. Você vai ver ela se materializando na sua vida, porque não é minha promessa, não foi eu que prometi, não foi eu que escrevi, foi Deus. Então eu estarei indo a São Paulo. Se você aceita a minha visita, aqui embaixo está o meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu vou agendar o horário, o dia que eu vou estar aí, eu já tenho algumas visitas agendadas. Quando eu falo agendar, para mim poder me organizar, para não ficar em ninguém em falta. E eu vou até você aí em São Paulo, eu vou Limeira, pastor Raul, mas eu estou em outro estado, eu estou aqui no Rio, o senhor vem visitar? Me liga, a gente agenda e eu vou aí onde você está, nós vamos socorrer você. Tá bom? Agora eu quero pedir, antes de nós orarmos, eu quero pedir a sua ajuda. Vocês lembram quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Foi tão maravilhoso, as pessoas olham muito a multiplicação, sobraram 12 cestos, que legal, alimentou mais de 12 mil. Mas a Bíblia fala que Jesus havia acabado de ensinar, estava ensinando a palavra, e viu que o povo não tinha o que comer. E a Bíblia diz que ele se compadeceu, sentiu a dor, a fome daquelas pessoas. Não adianta a gente orar pelo necessitado, orar por quem está precisando e não ajudar. Então, Jesus multiplicou aqueles pães porque viu que as pessoas não tinham nada para comer. E nesse mês de maio nós vamos ter uma ação social. Nós vamos distribuir cestas básicas, vamos fazer um sopão, roupas usadas. Aqui no Rio já está começando frio, tá? E então nós vamos distribuir roupas usadas, inclusive nós vamos distribuir, quem tiver roupas e quiser doar, vai ser útil. Nós vamos cortar o cabelo, medir a pressão, nós vamos dar assistência a essas pessoas que precisam. Eu sei que você vai dizer assim, quem tinha que fazer isso era o fulano, era o ciclano, era o governo. Família, mas se cada um fizesse um pouquinho, como é que seria o mundo? Como é que seria o Brasil? Como é que seria o Rio? Como é que seria São Paulo? Como é que seria a sua cidade? Ao invés de criticar os que não fazem, vamos fazer algo. E eu quero que você me ajude com o que você puder. Eu estou pedindo 30 pessoas que possam ajudar com uma oferta de R$50 ou mais. 30 pessoas com 50 vai dar R$1.500. Vai dar para comprar cesta, comprar sopa, comprar os copinhos, alugar mesa. Vai dar para disponibilizar tudo. Pastor, eu posso dar mais, eu posso dar 100, eu posso dar 200. O que você puder dar, eu posso dar uma cesta básica. Eu tenho roupa, eu posso ir aí, eu sou do Rio de Janeiro, aonde é? Me liga aqui que eu dou o endereço, eu quero ir aí ser voluntário, ajudar, inclusive a gente precisa de voluntários. Ajude com o que você puder. Pastor, eu não posso dar nada, mas eu posso orar. Ore. Mas eu preciso da sua ajuda. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas que não tinham o que comer. E ele não só deu a palavra, como deu o pão e o peixe. Não adianta dar a palavra, orar e não fazer nada, e não mudar a vida das pessoas. Nós vamos levar o pão para você. Inclusive, se você puder ajudar com o seu dízimo, pastor Raul, eu vou devolver o meu dízimo, eu não dou o meu dízimo no seu ministério, eu vou ajudar. Então você fique sabendo que o seu dízimo e a sua oferta nesse ministério, além de manter a obra, me ajuda a ajudar os necessitados. Então, deixa eu fazer uma oração por você. Estenda a mão para mim aqui, estenda a mão para mim. Você pode estender sua mão para mim? Estenda. Pai, o que eu tenho eu dou para essas pessoas. Eu abençoo cada uma delas. Inclusive, eu sei que tem gente que não tem nada para dar. E se ela tivesse, ela daria. Eu abençoo que o Senhor supra a necessidade dela. Mas essa pessoa que estende a mão para mim, dá sabedoria, dá força, dá inteligência. Prospera ela. Engrandeça ela. Enriqueça ela. Abençoe ela, para que ela, uma vez abençoada, ela possa abençoar os necessitados e a tua obra. Pai, eu abençoo cada ofertante, cada dizimista, cada pessoa que está sendo tocada em ajudar
essa obra e os necessitados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, aqui embaixo está o Pix. E o Pix, por enquanto, você vai ver que o Pix está no meu nome, mas em breve nós vamos ter uma conta CNPJ, não vai demorar, a gente já está dando todo o processo, mas por enquanto o Pix está no meu nome, e aí você envia o comprovante para o meu WhatsApp. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traz aqui na frente, por favor, você que trouxe, e você que vai honrar a Deus, honra aí agora, apresente agora aí o seu dízimo e a sua oferta. Você que, pastor Raul, eu tinha parado de devolver o meu dízimo, e eu vou devolver o meu dízimo, eu vou honrar o meu Senhor. Honre. Toda vez que você dizimar, toda vez que você ofertar, não faça para ter nem receber. Faça para honrar a Deus. Faça sempre o melhor para o Senhor. E o Senhor, se você faz o melhor para Ele, Ele vai fazer o melhor para você. Tá bom, família? Vamos para casa agora? Bom, voltamos domingo, 9 horas da manhã, hein? Feche os seus olhos, por favor. Fiquem todos de pé. Pai, mais um culto abençoado. Obrigado. Eu sei que houve cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Houve salvação. E eu agradeço ao Senhor por essa noite maravilhosa. Na tua presença, porque muito mais do que estar na tua casa é estar na tua presença. Muito mais do que ser da religião da igreja, é ser do Senhor. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um final de semana para todos abençoado. Guarda todos, livra, proteja todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O culto de domingo será um culto para você que quer ser mais íntimo, mais próximo de Deus. E quanto mais a gente se aproxima dele, melhor vai se tornando. Nós vamos nos tornando melhor e melhor e melhor em todas as áreas. Família, a todos, boa noite. Até domingo, 9 horas da manhã. Boa noite. Para quem está me assistindo, boa noite. Até domingo.